Graças a Paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos, hoje, pela graça de Deus, terminar o capítulo 3. Nós estamos estudando aí a questão das respostas do apóstolo Paulo ao primeiro problema que é relatado a ele, que é a divisão na igreja. Em seguida ele vai tratar do segundo problema que é relatado a ele, lá a questão da imoralidade, dos litígios entre irmãos, das brigas judiciais entre os irmãos. E ele está agora caminhando aí para o terceiro argumento dele em relação à divisão nas igrejas, a divisão na igreja, Ele tratou dos seus primeiros dois argumentos, está encerrando o terceiro, e na semana que vem a gente entra no capítulo 4, onde ele trabalha o quarto e último argumento contra as divisões na igreja. No trecho que nós vamos estudar, do verso 18 ao verso 23, ele vai discutir agora aqui, ele volta ao argumento da sabedoria, Você pode abrir sua Bíblia aí, nós vamos ler juntos. Ele volta ao argumento da sabedoria, dizendo o seguinte: ninguém se engane, se alguém dentre vós se considera sábio, nesta era torne-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e ainda o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Então o apóstolo Paulo começa a tratar, ele volta, como eu falei, ele volta à questão da discussão sobre o que é sabedoria para Deus, ou o que deveria ser considerado pelos cristãos como um argumento sábio ou um comportamento sábio, e ele vai tratar agora do perigo do auto-engano. Ele começa no verso 18, ninguém se engane. O apóstolo Paulo então começa tratando da questão do auto-engano. Ele no verso 18 diz o seguinte: ninguém se engane, se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Se você está acompanhando a leitura, você vai perceber que o apóstolo Paulo, nos versos anteriores, ele estava falando sobre a questão do edifício, da igreja como edifício, como templo do Espírito Santo, e dos cristãos como pertencentes a Deus, como santuário de Deus. Ele não encerra esse argumento, ele não encerra essa tratativa, ele volta a um argumento inicial, que é o argumento do auto-engano, o argumento da tolice, o argumento da valorização da lógica segundo padrões humanos, quando na verdade a lógica segundo padrões humanos é tolice para Deus. Então a questão do auto-engano é um tema constantemente tratado ao longo, especialmente do Novo Testamento. Dois autores que tratam bastante disso é o próprio apóstolo Paulo e Tiago. Tiago trata muito disso na sua carta, uma carta curta, a carta de Tiago, mas ele fala muito dessa questão do auto-engano, da tolice de achar que o homem, por seus próprios esforços ou pela sua própria capacidade, tem condições de rivalizar com Deus ou mesmo de administrar a sua existência, a sua vida, sem o auxílio de Deus. Então o Tiago vai tratar isso como tolice, Paulo também vai falar bastante disso ao longo de todas as suas cartas, e ele então volta aqui nesta carta em específico a tratar desse assunto que ele já começou lá nos capítulos anteriores. O auto-engano acontece quando uma pessoa procura justificar seus pensamentos, palavras e atitudes, recusando admitir que está errada. É a ideia de que alguém recusa reconhecer que está errado, que o seu comportamento é errado, a sua compreensão da realidade é errada, e por meio de tentativas de justificar o seu próprio comportamento, ele insiste naquele processo acreditando que está certo, quando na verdade está errado. E como é que isso vai se aplicar aqui no contexto dos coríntios? O apóstolo Paulo diz o seguinte, lá no verso: se alguém dentre vós se considera sábio nesta era. Ele volta aqui aos argumentos iniciais, sabedoria divina versus sabedoria do mundo. O problema dos coríntios é que eles estavam enganando a si mesmos porque estavam seduzidos pela sabedoria do mundo. Eles estavam numa disputa interna, achando que eram mais... achando que os pregadores que eram mais sábios, segundo padrões humanos, eram melhores pregadores do que aqueles que eram
que apresentavam argumentos segundo o padrão de Deus. Então, essa tentativa de valorizar aquilo que Deus considera como bobagem, como tolice, criava dentro dos coríntios um ambiente de auto-engano. Eles achavam que estavam fazendo o correto, que estavam fazendo o melhor, quando na verdade eles estavam perdendo tempo, eles estavam se auto-enganando, inclusive tendo comportamento infantil. O apóstolo Paulo vai inclusive chamá-los de criança nos versos anteriores que nós já estudamos. Então os coríntios estavam enganando a si mesmos porque estavam seduzidos pela sabedoria do mundo. E aí o apóstolo Paulo vai tratar a sabedoria do mundo, vai dizer que a sabedoria do mundo se manifesta na insistência, na independência em relação ao senhorio de Cristo. Por isso ele vai dizer, olha, ninguém se engane, se alguém dentre vós considera ser sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio, que é o argumento que ele começa a tratar no final do verso, que nós vamos estudar agora. Então, a solução para o auto-engano é rejeitar a sabedoria do mundo e abraçar a loucura do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo diz, se alguém dentre vós considera ser sábio nesta era, quer ser sábio nessa era, deseja ser sábio nessa era, torne-se tolo para vir então a ser sábio. Volta àquela questão que ele já trabalhou nos versos anteriores, no capítulo 2 especialmente, que a sabedoria de Deus é considerada pelo mundo como loucura. Por isso, o apóstolo Paulo então disse, se vocês querem de fato ser sábios, abracem a sabedoria de Deus, que para o mundo é loucura. Então os coríntios precisavam ver o contraste entre o cristianismo e o mundo e em seguida aceitar o rótulo. Que é interessante porque, novamente, o apóstolo Paulo nos mostra, por meio dos seus escritos, e a Bíblia, consequentemente, nos mostra, por meio da palavra, que existe um padrão de conduta, de comportamento e de pensamento cristão que é oposto ao padrão de comportamento e de pensamento do mundo. Tá? A lógica do mundo ela está sempre ligada em benefício próprio, ainda que se fale em fraternidade, respeito ao próximo, direitos humanos. Nós estamos agora bem na época do Natal, né? Você que está assistindo essa aula enquanto nós estamos na série de estudos, nós estamos gravando essa aula na véspera do Natal, na antevéspera do Natal, hoje é dia 23, quando eu estou gravando essa aula, você deve assistir ela logo após o Natal, né? Então, no domingo, dia 27, você deve assistir essa aula. Então, nós estamos passando por um período aqui, é o período da fraternidade. Inclusive, o argumento geral do Natal é o argumento da fraternidade, é o momento em que nós nos abraçamos, é o momento em que nós procuramos paz, porque ainda que o ser humano fale muito disso, fale de fraternidade, fale de respeito ao próximo, no fim das contas, quando as coisas apertam, na prática, né, a maioria pensa em si mesmo e depois no próximo. Nós vimos mesmo agora no período da pandemia, ainda que nós tenhamos assistido muitas demonstrações de fraternidade e de consciência coletiva, né, de comportamento em prol do coletivo, ao mesmo tempo nós enfrentamos muitas pessoas ou muitos comportamentos contrários a um bem-estar social, a um bem-estar comunitário. E isso demonstra a natureza do homem. Quando as coisas apertam, o homem acaba pensando em si mesmo e depois no próximo. Ainda que o nosso linguajar, ou melhor, ainda que o nosso discurso padrão seja o discurso da fraternidade, seja o discurso do respeito ao próximo, o discurso dos direitos humanos. Nós brigamos pelo bom tratamento das pessoas, mas no fim das contas nós queremos que aqueles que não são do nosso grupo, né, ou da nossa turma, ou da nossa proximidade, nós queremos que essas pessoas, na verdade, sofram ou tenham mesmo qualquer tipo de perda. A gente vê isso muito nas discussões infantis que ocorrem nas redes sociais. Né? Quando você conversa com o meu grupo, tá tudo certo, eu quero o seu bem. Quando você conversa contrário ao meu grupo, né, o seu discurso é contrário ao meu grupo, na verdade eu desejo que você morra, eu desejo que você passe mal. E essa é a lógica do mundo, é uma lógica de retórica, de falácias, mas que na prática, né, é uma lógica egoísta, é sempre o meu e os meus primeiros, tá? Depois o próximo. A lógica cristã é totalmente oposta a isso, ela é diametralmente oposta
Mateus 5,44, Jesus Cristo no Sermão do Monte diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é a lógica do reino, essa é a lógica do evangelho. E no próprio texto de Mateus 5, ali nos versos seguintes, do verso 45 até o 48, Jesus aparentemente vai tocando mais nessa ferida da natureza humana. Ele diz o seguinte, olha, ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele condiciona isso, ele diz, olha, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Jesus Cristo condiciona a nossa condição de filhos de Deus, ou filhos do Pai Celeste, ao fato de amarmos os nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem. Perceba o texto. Eu digo a vocês, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Esse é o argumento cristão. Essa é a lógica cristã. É amar o inimigo, é amar o próximo para se tornar o filho de Deus, para se tornar filho de Deus, para se tornar filho do Pai Celeste. Aí ele vai dizer, porque o Pai Celeste faz nascer sol sobre bons e maus e chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que compensa retendes? Que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ele diz, olha, aqueles que vocês julgam maus não fazem a mesma coisa? Eles não amam os seus, não amam os seus próximos, não amam aqueles que são do seu próprio grupo? Então, se eles fazem a mesma coisa que vocês, que diferença há entre vocês? Apenas o fato de estarem em grupos opostos. E aí ele diz, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então perceba, Jesus encerra o argumento dizendo que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celeste. Por quê? Porque o Pai Celeste é aquele que ama os inimigos e ora ou intercede pelos que perseguem ele. Então, perceba a lógica aqui. Nós, diante de Deus, somos aqueles que rejeitaram o senhorio de Deus. Em Adão, nós demos um grito de independência contra o Pai, demos um grito de independência contra Deus, dizendo que nós não precisávamos da orientação de Deus. Quando Adão e Eva comem da fruta, o que eles estão dizendo é: o que Deus nos disse não foi suficiente para nós. Nós queremos descobrir por conta própria se de fato nós vamos morrer ou não comendo essa fruta. É o grito de independência do homem que leva o homem à queda, que leva o homem ao pecado. Desde então a natureza segue esse padrão, o ser humano segue esse padrão de independência em relação a Deus. Mas Deus amou esse inimigo, aquele que se pôs contra ele. Nós, raça humana, amou tanto que desenvolveu um plano para nos salvar, pôs esse plano em prática, se revelou a nós, se manifestou a nós, procurou o relacionamento conosco desde o Antigo Testamento, construindo um povo para si, nos dando a sua vontade, nos dando a sua lei, nos apresentando a sua vontade e depois nos enviando o seu próprio Filho, enviando Jesus, para que fizesse por nós aquilo que nós não podíamos fazer para termos paz com Deus. Então, Jesus Cristo está nos dizendo para fazer aquilo que Deus fez por nós. E quando ele diz isso, ele diz, olha, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito, como o Pai Celeste é perfeito. Essa é a lógica cristã. E a lógica cristã é a lógica do prejuízo intencional. O cristão ele está disposto a perder. Ele está disposto a perder porque ele entende que a lógica do mundo de sempre levar vantagem, de sempre vencer, de sempre ganhar, não é a lógica divina, não é a lógica celeste, não é a sabedoria do céu. Tá? É estar disposto a perder para ganhar. E aí Jesus completa esse raciocínio lá em Marcos 8,36, quando ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então perceba aqui a linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Ele está dizendo aos coríntios, não se enganem, se vocês se consideram sábios, se é isso que vocês acham que são, pessoas sábias, entendam que para de fato vocês serem sábios, vocês têm que se tornar tolos para o mundo. Vocês têm que tornar-se tolos segundo o padrão humano, porque o padrão humano é contrário ao padrão divino. O padrão divino é o padrão do prejuízo intencional, é estar disposto a perder para ganhar. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo tenta fazer com que os coríntios entendam, tá? Que ele procura fazer com que os coríntios entendam o modo cristão de viver. Esse é o modo cristão de viver. O modo cristão de viver não é pelo padrão humano de sabedoria ou de astúcia. O modo cristão de viver é pela sabedoria divina. A sabedoria divina é a loucura para o mundo. Esse argumento ele trabalhou já bastante. Ele continua então no verso 19 e 20, usando o texto bíblico agora para sustentar o seu argumento. Ele vai usar 2 textos bíblicos do Antigo Testamento, obviamente, né? Ele vai fazer uma citação de Jó e uma citação de Salmos para trabalhar o seu argumento. Ele vai dizer, olha, porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são fúteis. Então ele faz 2 citações para fundamentar o seu ensino. A primeira citação, do verso 19, é uma tradução literal que Paulo faz do texto hebraico de Jó, capítulo 5, verso 13. É parte de um longo discurso que ele faz, um dos amigos de Jó, faz ali perante Jó. E aqui, preste atenção em como é pertinente, né, o texto que Paulo traz. Embora ele traga esse texto fora do seu contexto, né, ele aplica aqui fora do contexto do texto original, mas como o apóstolo é inspirado pelo Espírito Santo, e nós entendemos que ele ali está agindo de forma revelacional para nós, o apóstolo pode então fazer esse tipo de aplicação fora do contexto. Nós temos as limitações apenas pela iluminação do Espírito Santo, então nós não temos essa liberdade para pegar textos bíblicos fora do seu contexto e fazer novas aplicações a eles que não estejam ligadas com o contexto geral da mensagem do texto bíblico. Esse é assunto para uma outra conversa, para uma outra aula, especialmente uma aula de hermenêutica, de interpretação, que nós vamos ter em um momento mais à frente. Mas o fato é que nesse momento, o apóstolo ele pega o texto lá de Jó para apresentar essa contradição do argumento da sabedoria humana. Então, essa capacidade de racionalizar as coisas da vida, ela não consegue se manter diante da soberania divina. E é isso que está acontecendo ali no contexto de Jó. O que está acontecendo no contexto de Jó? Jó era um homem, você conhece a história, se você não conhece eu vou fazer um breve resumo aqui. Jó era um homem vitorioso, né? Era um homem rico, uma boa família, muitos filhos, um homem respeitado, um homem tido por sábio pelas suas pessoas, pelos seus próximos, pelos seus conhecidos. E em um determinado momento da vida, tudo começa a dar errado na vida de Jó. Ele perde os seus posses, ele perde seus bens, uma série de catástrofes começam a acontecer, seus filhos morrem, seu rebanho é perdido, toda a sua fortuna e seu patrimônio vão se esvaindo, ele fica num estado deplorável, ele chega até um momento de ter inúmeras doenças pelo corpo, e o tempo todo Jó não sabe a razão daquilo, porque naquele momento, qual é o padrão da lógica humana? O padrão da lógica humana é que se você fez coisas boas, Deus te abençoa. Se você fez coisas más, Deus te amaldiçoa. Perceba que não mudou muito. As pessoas ainda continuam com esse tipo de pensamento em relação a Deus. Lembra que o texto que nós lemos anteriormente, Jesus Cristo diz que Deus dá chuva tanto para bons quanto para maus, né? Que ele derrama bênçãos tanto para bons quanto para maus. Mas o fato é que a lógica humana é essa, de que se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me perseguir. E é isso que os amigos de Jó enxergam na vida de Jó. Jó fez alguma coisa. E Jó não está querendo admitir que fez alguma coisa. Por isso que ele faz, no seu discurso, vai dizer isso a Jó. Ele olha para Jó e diz assim, olha Jó, preste atenção, o Senhor é poderoso, ele sabe de todas as coisas. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então ele chama a atenção de Jó, dizendo, olha Jó, você está achando que está enganando Deus, mas Deus sabe que você fez uma coisa de errado. Então confessa o teu erro, pede perdão e Deus vai te abençoar e as coisas vão voltar ao normal. E o problema é que Jó não fez nada de errado. Você conhece a história, se você não conhece, convido você a ler o texto. Jó não fez nada de errado, ele sabe que não fez nada de errado. Ele sabe que ele não cometeu nenhum pecado reconhecido ali diante de Deus que
causasse toda aquela desgraça na sua vida. Quem lê o livro sabe o que está acontecendo pelos bastidores, mas Jó não sabe. Então, ele compara ali Deus a um caçador que acha, ou melhor, que se prepara para pegar a sua presa que está achando que é mais esperta do que ele. Então, por isso é que o Senhor, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, essa capacidade humana de racionalizar as coisas, de tentar achar respostas racionais ou discursos lógicos e racionais para todas as coisas, ela não consegue se manter diante da soberania de Deus. Tá? Então, nesse ponto, ele faz uma interpretação que, no fim das contas, ele está fazendo juízo contra ele mesmo. Tá? Porque como ele está fazendo uma interpretação limitada da situação de Jó, ele acaba sendo ele o astuto que é pego pelo caçador, que é pego pelo laço do caçador, no caso Deus aí. Tá? Como o texto é originalmente aplicado a Jó, na situação ali, o apóstolo Paulo agora pega esse texto, aplica aos coríntios que estavam se achando muito sábios por conta de sua predileção pela lógica, pela retórica humana, e pelas suas briguinhas internas ali de quem é o melhor pregador, quem é o melhor líder, quem é o melhor líder cristão. Então, eles se achando muito sábios por essas tolices, Deus então pegaria eles na própria astúcia deles, demonstrando que a sabedoria deles é, na verdade, bobagem para Deus, e Deus, então, demonstraria isso a eles. Aí, no verso seguinte, o apóstolo Paulo cita agora um texto de Salmos. Ele vai dizer que a segunda citação é extraída de Salmo 94:11 e ela é propositadamente adaptada para o contexto presente. Tá? No texto original, se você ler lá, o texto diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. O apóstolo Paulo faz uma adaptação. Novamente, aqui apenas um parêntese para que você entenda. O apóstolo, o autor do texto bíblico, tem a liberdade para fazer isso. Nós não temos. Então, o apóstolo tem a liberdade para pegar o texto, e nós entendemos que ele está agindo de maneira inspirada nesse momento. Então, ele pega o texto do Antigo Testamento, altera algumas coisas, ou ele altera a palavra, aqui no caso, para fazer uma aplicação para o que ele está tratando. Então, quando ele faz a aplicação, ele diz que o Senhor conhece o pensamento dos sábios que são fúteis. Ele faz aqui um paralelo entre homem, né, a raça humana, que é o que está lá no Salmo original, o homem, e faz um paralelo com os sábios. Então, como os sábios estão incluídos dentro da raça humana, né, dentro dos homens em geral, então o apóstolo faz uma aplicação mais específica. Então, ele vai dizer que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis, tá? No entanto, o contexto do Salmo 94, ele fala do raciocínio louco de homens arrogantes que oprimem e matam inocentes. Essas pessoas lembram aquelas que se opõem a Deus com a sabedoria do mundo, que é o que o apóstolo Paulo está tentando ali comparar e fazer esse contraste, demonstrando para os coríntios, tá, que o texto bíblico já condena esse comportamento que eles estavam tendo. Então, o texto ele continua, né? E essas duas citações, na primeira citação, os sábios são como um pássaro capturado numa rede que não podem escapar. Na segunda, mesmo antes de conseguirem formular seus pensamentos, Deus já declara suas deliberações como sendo vãs, como sendo bobas. E aí o apóstolo prossegue para o verso 21, 22 e 23, dizendo o seguinte: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Então, Paulo retorna agora ao cerne do problema original, às facções. Tá? Qual é a resposta dele aqui? Qual é a diretriz que ele está tentando dar para os coríntios? O objetivo da diretriz de Paulo é que os coríntios não deveriam se vangloriar em homens, sejam Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Lembra que o argumento principal, o argumento original da discussão toda é: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Né? Inclusive a gente disse que mais para frente a gente vai mostrar que talvez os mais problemáticos sejam esses, os que se diziam que eram de Cristo. Né? Então, no fim das contas, o que Paulo está tentando dizer aqui? Vocês não devem se apegar ou se vangloriar em homens, porque os homens, esses
servos, porque o apóstolo já mostrou nos versos anteriores que tanto Paulo quanto Apolo são servos, Pedro também, ele vai incluir depois, mas tanto Paulo quanto Apolo são servos, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Paulo lançou o alicerce, Apolo construiu em cima do alicerce, mas tanto Paulo quanto Apolo vão prestar contas do que construíram, vão prestar contas do que fizeram. Então, nesse sentido, entra agora aí o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque tudo é de vocês. O dito tudo é de vocês é um provérbio estoico. O apóstolo faz uso aqui de sabedoria humana para deixar claro para eles que o comportamento deles, inclusive a partir de uma perspectiva humana, está errada, né? O provérbio estoico diz o seguinte: o homem sábio é senhor sobre tudo que vem a ele de fora. Ou seja, o homem que é sábio, ele domina todas as coisas que vêm de fora a eles. Então, Paulo remove esse ditado estoico. O estoicismo é uma corrente filosófica, até uma escola filosófica. Você que não conhece um pouquinho sobre filosofia do mundo clássico, do período clássico, né? O estoicismo é uma corrente filosófica muito forte, muito influente no período do apóstolo Paulo, no período do Novo Testamento. Então, Paulo remove esse texto, esse dito do seu contexto filosófico e relaciona ele a Jesus Cristo, né? Novamente, o apóstolo inspirado tem essa capacidade de fazer essas pontes com tranquilidade e com certeza. Isso não significa que nós cristãos abraçamos a filosofia estoica ou o pensamento estoico, né? Na verdade, não abraçamos, nós rejeitamos boa parte do pensamento estoico. Mas o fato é que o apóstolo inspirado tem a capacidade de extrair uma informação, fazer uma analogia, uma aplicação dentro do argumento cristão, dentro do argumento do evangelho e aplicar a vida dos cristãos, que nesse sentido agora aplica às nossas vidas. Nesse sentido, o apóstolo Paulo quer que os coríntios vejam que a obra de Cristo está em cada aspecto da criação e que eles deveriam glorificar a Cristo por tudo que ele fez e faz continuamente, sustentando tudo pelo seu poder. Por isso que ele vai dizer mais lá para trás, por isso que ele disse lá para trás, né? Se alguém quiser se gloriar, se glorie em Cristo. Tá? Lembra quando ele tratou das facções lá atrás? Ele falou essa expressão: quem quiser se gloriar, se glorie em Cristo. Então, ao usar o termo tudo, Paulo inclui o ministério dos que pregam e ensinam o evangelho. Assim, ele vai exortar os coríntios que, no fim das contas, que o Senhor é que concedeu todas as coisas a eles, tá? E nesse sentido, os pregadores, tanto quanto Paulo, Apolo, Pedro e todos os outros, eles são pertencentes à igreja, consequentemente pertencentes aos cristãos. O povo de Deus, de fato, possui todas as coisas, porque Cristo é o Senhor de todas as coisas. Em Cristo, o povo tem acesso a todas as coisas. Por isso é que ele vai continuar no verso 22 dizendo aqui: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, todas as coisas presentes e as coisas futuras, todas essas coisas pertencem ao povo de Deus, porque Cristo é Senhor sobre todas essas coisas. Então, Paulo começa dessa forma a enumerar as categorias que integram o pronome tudo. Tá? Ele repete os nomes de Paulo, Apolo e Cefas do início de sua exposição, lá do verso 1, capítulo 1, verso 22, e ele deixa claro que esses homens são servos de Cristo. E, sendo servos de Cristo, eles foram enviados para atender às necessidades espirituais da igreja, do povo de Deus. Logo, em certo sentido, Paulo e os demais pregadores pertencem à igreja. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: nós somos de vocês. Logo, vocês não precisam se gloriar em nós, porque nós somos propriedade, aqui entenda a propriedade entre aspas, né? É uma analogia aqui, uma sequência de pensamento. Se nós, pregadores, somos pertencentes à igreja e vocês são a igreja
é dona dos pregadores, sendo dona dos pregadores, vocês não têm que se gloriar nos pregadores, vocês não têm que dar glórias aos pregadores, vocês têm que dar glórias ao dono da igreja, àquele que é dono de todas as coisas, pelo meio de quem vocês também são donos de todas as coisas. Então, ao enumerar as categorias, para o pronome tudo, Paulo nos lembra que todas essas categorias foram dominadas por Cristo. Por isso ele vai dizer mais para frente que em Cristo tudo pertence aos cristãos. Lá no verso 23, e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. O auto-engano é achar que fora de Cristo nós podemos ter domínio sobre qualquer coisa. Então, nesse sentido, o ponto aqui do apóstolo é que fora de Cristo, você achar que pode dominar a lógica, que pode dominar um raciocínio sábio, ou pode ter a sabedoria, é bobagem, é auto-engano. Porque, na verdade, no fim das coisas, todas as coisas, inclusive a sabedoria, inclusive a verdadeira lógica, a boa retórica, a boa sabedoria, ela vai estar em Cristo. Antes de nós passarmos para as aplicações finais, deixe-me apenas fazer uma razoada aqui, um arremate. Isso não significa que nós devemos rejeitar tudo aquilo que é produzido por pessoas de fora da igreja, tá? Porque no fato aqui, se você analisar, a igreja de Corinto não está produzindo aquilo que é bom, tá? Então, o fato de algo ter sido produzido por cristãos não significa necessariamente que é bom, tá? O ponto aqui é que nós precisamos entender que ainda que pessoas de fora da igreja produzam coisas boas, essas coisas boas só serão realmente boas se passarem por um crivo. Esse crivo é o domínio de Cristo. Tá? Então, existe discurso bom, discurso ideológico bom fora da igreja? Existe. Tá? Existe discurso bom fora da igreja. Esse discurso se torna bom quando ele encontra paralelos dentro da verdade bíblica. Deixe-me dar um exemplo. O discurso do momento, a discussão do momento, racismo e opressão de grupos menores, né? de grupos identitários. Tá? O texto bíblico é muito claro que, tanto já no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus deixa claro que a sua criação é boa. Então, partindo do princípio de Gênesis, de que toda a criação é boa e que todos os seres humanos são criação de Deus, é impossível para qualquer ser humano pressupor que um ser humano, quer por sua cor ou quer por seu sexo, é inferior ao outro. Tá? É inferior ao outro, quer por sua cor, quer por seu sexo ou quer por sua nacionalidade. Isso é impossível pressupor isso. A maldade do homem, o pecado, nos leva a criar esses padrões ridículos e inúteis. Contudo, as ideologias que surgem de mentes não cristãs que tentam resolver este problema serão boas quando elas encontrarem eco dentro do texto bíblico. E o eco no texto bíblico não é o oprimido sobrepujar o opressor. O eco bíblico é o oprimido e o opressor serem colocados no mesmo nível e entenderem que não há diferença entre eles. O opressor tem que se arrepender e o oprimido precisa perdoar. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, em Gálatas, vai dizer que em Cristo não existe mais distinções. Ainda que o texto de Gálatas não esteja falando de opressão de minorias ou de maiorias opressoras contra minorias oprimidas, ainda que o texto não esteja falando disso, mas o texto é claro em dizer que em Cristo nós encontramos igualdade. O opressor se arrepende e o oprimido perdoa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se vocês se consideram sábios, vocês devem abraçar a loucura do mundo, aquilo que o mundo considera loucura, para então encontrarem a sabedoria que Deus considera como sabedoria. Porque, veja bem, aplicando o mesmo argumento que nós estávamos falando antes sobre a questão das distinções entre minorias, da disputa entre oprimidos e opressores. Tá? Um discurso em que o oprimido não busque destruir o opressor, tá?
um discurso em que o oprimido não busque destruir o opressor, é considerado pelo mundo atual, tá? Pela ideologia atual, como bobagem. E é isso que o texto bíblico nos recomenda. O que Jesus Cristo disse no texto lá atrás? Se vocês devem orar pelos que perseguem vocês e vocês devem perdoar e amar os seus inimigos. Tá? Amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem para que vocês se tornem filho de Deus. Porque é isso que Deus faz. Nós sempre temos que entender que o paradigma do nosso comportamento é o paradigma de Cristo, é o paradigma de Deus. Cristo, da sua glória, se tornou um de nós para ser ofendido ainda mais por nós, porque o nosso pecado já ofendia o Filho na eternidade. O Filho, como parte da Trindade, já estava ofendido pelo nosso pecado. O Filho ofendido se torna um de nós para ser mais ofendido ainda por nós, para que, por meio do seu sacrifício como um de nós, Deus pudesse nos perdoar por meio do Filho. Então, o paradigma é esse. Tá? E esse é o padrão do comportamento cristão. O auto-engano é quando nós queremos, fora desse padrão, implantar pensamentos ou implantar comportamentos ou implantar uma maneira de viver que exclua esse padrão bíblico, esse comportamento bíblico. Então, fechando essa aplicação rápida aqui sobre o finalzinho do texto aqui, nós vamos agora ver um resumo geral do capítulo 3 para podermos encerrar a aula de hoje. Tá? Então, o que o Paulo trabalhou ao longo de todo o capítulo 3? Tá? O argumento contra as divisões. Tá? O seu terceiro argumento contra as divisões. Paulo registra uma razão adicional para pregarmos o evangelho aos coríntios. Ele os considera pessoas mundanas que não passam de bebês em Cristo. O comportamento deles é um comportamento infantil, um comportamento de inveja, de briguinhas, de divisões. Tá? Isso mostra que eles não tinham maturidade. Então ele vai dizer, tá? Ele deixa claro que tanto ele quanto Apolo são servos enviados pelo Senhor para levar os coríntios à fé. São instrumentos, a instrumentalidade do pregador, a instrumentalidade da liderança. Paulo plantou semente, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. No fim das contas, não adianta nada o instrumento fazer alguma coisa ou tentar fazer alguma coisa se quem usa o instrumento não usar o instrumento corretamente, não der a devida destinação. Ou seja, Paulo plantou, Apolo regou, mas se Deus não desse o crescimento, não ia adiantar de nada, porque no fim das contas a palavra final é de Deus. Cada um realiza uma tarefa e recebe uma recompensa, mas Deus controla os obreiros e campos. Tá? Alternando metáforas aí, Paulo escreve que os construtores erguem edifícios nos quais empregam ouro, prata preciosa, madeira, barro ou palha. Isso aí é uma alusão à qualidade do trabalho de cada um dos líderes, de cada um dos pregadores. Então, esses trabalhadores, os trabalhos de cada pessoa serão provados pelo fogo, né? Ele vai dizer que a qualidade desse material será testada pelo fogo, e no final das contas, depois do teste, você vai ver o que de fato fica, né? Se for algo fraco, for algo sem fundamento, sem substâncias, né? sem valor, né? Ele será consumido pelo fogo e cada um receberá uma recompensa ou sofrerá alguma perda. Então, os coríntios devem saber que são um templo de Deus, no qual seu Espírito habita. Paulo conclui o discurso com uma admoestação, que é o que nós estávamos tratando hoje, a não se deixarem enganar pelos padrões do mundo. A sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus, um argumento que Paulo prova pela citação de passagens do Antigo Testamento. Ele incita seus leitores a não se gloriarem em homens, mas compreenderem que em Cristo possuem todas as coisas. Eles pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus, logo todos pertencem a Deus nesse sentido. Os cristãos, aqueles que estão em Cristo, pertencem a Deus. Então, meus queridos, a gente encerra o capítulo 3 hoje. Se Deus nos permitir, semana que vem nós retornamos para o capítulo 4, ainda trabalhando a questão das divisões na igreja. É um argumento longo, é um problema longamente trabalhado pelo apóstolo Paulo, com vários argumentos. Cada um deles tem várias lições internas, por isso a gente está indo bem devagarzinho. Convido você, se tiver alguma dúvida, a enviar para nós. Você pode enviar aí para o e-mail
vulmarjunior@ibopvh.com.br, tá? Ou mesmo deixar suas dúvidas aí nas nossas redes sociais, tá? Que vão estar passando aí na sua tela. E convido você a semana que vem se juntar mais uma vez a nós para continuarmos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, destrinchando ela, tirando todas as lições necessárias para as nossas vidas. Fique na paz, meu querido, que Deus lhe guarde, que Deus aplique ao seu coração, que Deus lhe ajude a pôr em prática tudo que nós temos estudado a partir desse texto tão rico para nós. Que Deus nos abençoe. Fique na paz. Até mais.